E depois de passar pela Câmara, o projeto de lei que altera o sistema de demarcação de terras indígenas aqui no Brasil vai seguir agora para o Senado Federal. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, afirmou que vai ser cauteloso nas discussões sobre essa proposta. As autoridades públicas, como as ministras Marina Silva, do Meio Ambiente, Sônia Guajajara, dos povos indígenas, criticam esse marco temporal. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o desembargador federal Paulo Fontes, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Muito bom dia, desembargador. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, é um prazer estar com vocês para falar desse assunto tão importante aí na nossa pauta atual do cenário nacional. Assunto importante, relevante e muito polêmico também, né, desembargador? Porque o marco temporal, como o nome diz, ele justamente define uma data, né, para quando, a partir de quando esses povos indígenas são considerados realmente ocupantes dessas terras, que é a Constituição de 1998. Então, seria esse o marco temporal, foi o que passou na Câmara e agora segue para o Senado. Há alguma maneira dos povos indígenas comprovarem realmente qual é a grande polêmica em torno da discussão dessa data? Sim, o marco temporal é uma noção que vem sendo ventilada desde o julgamento pelo Supremo da terra indígena Raposa Terra do Sol. Então, ali se falou, em algum momento, que para se demarcar uma área indígena, a comunidade indígena teria que estar ocupando essa área no dia 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição. Depois o Supremo disse que isso não era uma decisão do Supremo e o Congresso agora vem com um projeto de lei que consagra essa interpretação, dizendo que é necessário que a comunidade indígena estivesse ali na área. Se ela não estiver, não se cogita da demarcação. O problema é que me parece que essa interpretação ela é contrária ao que dispõe o artigo 231, parágrafo 1º da Constituição, que não estabelece esse marco temporal como tão decisivo. Estabelece outros requisitos também que hão de ser observados numa demarcação da área indígena, como a área necessária para as atividades produtivas, para a preservação dos recursos naturais imprescindíveis ao bem-estar da comunidade e para a reprodução física e cultural da comunidade indígena. Então, o projeto ele restringe demais o conceito de terra tradicional indígena definido pela Constituição. Pois é, desembargador, enquanto o senhor nos explicava aí a polêmica em torno dessa discussão, a gente estava acompanhando, já houve manifestação lá no Congresso Nacional de alguns grupos, de representantes dos povos indígenas no próprio parlamento. Qual é a expectativa? O que a gente pode esperar para os próximos dias, caso realmente essa proposta avance nos moldes em que está? A proposta agora foi para o Senado, mas nós vamos ter antes de o Senado apreciar, nós vamos ter possivelmente, já agora no dia 7, um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de um caso concreto que envolve a questão do marco temporal. Então, nessa oportunidade, pode ser que o Supremo já afaste o marco temporal, já diga que o marco temporal não está contemplado pelo artigo 231 da Constituição. Então, se o Supremo assim se pronunciar nesse julgamento que deve acontecer recentemente, eu creio que o Senado pode não concordar com o projeto de lei, pode vir arquivá-lo, ou mesmo o presidente da República poderá vetar esse projeto de lei com base nesse posicionamento do Supremo. Desembargador, para a gente entender, porque parece que sempre que algum assunto polêmico vem à tona, como é esse caso do marco temporal na demarcação das terras indígenas, parece que a gente só tem um lado contra o outro, né? São dois opostos brigando pela mesma coisa. De um lado,
claro, né, os povos indígenas que merecem o respeito, que foram tão acuados, né, tiveram as suas áreas tão restritas, as suas áreas para cultivo, para preservação da própria cultura, e de outros produtores, né, agrícolas, a pecuária também, que demandam terra para a produção, que é uma das fortíssimas máquinas brasileiras. Existe realmente essa dualidade? A gente está falando de duas coisas que não podem coexistir, desembargador? A demarcação de áreas indígenas ela é muito conflituosa, principalmente porque na demarcação da área indígena não há uma indenização daqueles proprietários que estão dentro da área indígena, não há indenização pela terra, mas só pelas benfeitorias. A Constituição considera, né, da gente simplificando, que aquilo já é da comunidade indígena. Então, sempre foi muito conflituosa essa relação. Nós temos já 35 anos de Constituição e a demarcação não se concluiu, talvez na maior parte das áreas, né? Mas eu penso também que o marco temporal, ele leva a que as comunidades indígenas fiquem restritas a áreas muito pequenas. Eu conheço um pouco da realidade dos indígenas do Mato Grosso do Sul, porque já julguei essas matérias no tribunal, e há comunidades bastante populosas que, em 88, elas estavam restritas a uma área muito pequena. Então, na hora da demarcação, é preciso atentar para o que a Constituição diz, que a área tem que ser maior, que a área tem que contemplar essa possibilidade de reprodução dessa comunidade. Não é que vai estar se ampliando essas áreas constantemente, reabrindo os processos de demarcação, mas é necessário garantir um mínimo de condições de vida, de bem-estar às comunidades indígenas. E o projeto, com todo respeito à atividade do Congresso, que eu sempre respeito muito, mas o projeto tem outras coisas muito polêmicas. Então, ele permite a instalação de bases militares, de malha viária e de linhas de transmissão nas áreas indígenas, sem qualquer consulta às comunidades indígenas. Então, nós temos comunidades indígenas no Brasil, num nível de desenvolvimento ainda bastante frágil, que precisam realmente da proteção do Estado. Então, se você cria malhas viárias, de trânsito de produção agrícola, etc., dentro da área indígena, a fragilização, né, essas comunidades ficam muito ameaçadas, né? E o projeto tem pontos assim muito delicados, muito polêmicos, mas que certamente vão obter a atenção necessária, eu acho, no Senado e no Supremo Tribunal Federal, porque a matéria é eminentemente constitucional, né? Os requisitos para a demarcação estão estabelecidos no artigo 231, então caberá ao Senado, ao Supremo, levar em conta, como você fala, esse conflito de interesses que existe, né? A intenção não é que haja um prejuízo às atividades econômicas, nem que produtores sejam injustamente excluídos de suas áreas. Sim. Mas há um projeto constitucional de respeito às comunidades indígenas no Brasil, de reconhecimento de um caráter multiétnico da nossa sociedade, né? E de uma certa reparação de todo o sofrimento que foi causado a essas populações. Então, às vezes, está a exigir-se um mínimo de sacrifício de interesses particulares em prol de uma maior proteção dessas comunidades. Nós conversamos aqui com o desembargador federal Paulo Fonte, sempre um prazer ouvi-lo. Ficamos na expectativa agora para as votações durante essa semana. Seja sempre muito bem-vindo na nossa programação. Muito obrigado. Um bom dia.